A paz do Senhor Jesus. Como é que está o teu dia hoje? Como é que está o seu dia hoje? Como você acordou hoje? Escuta essa palavra que o Senhor tem para falar com a sua vida e com a minha vida também. Essa palavra se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Escuta, preste atenção. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que palavra tremenda! Eu não sei nem qual dessas palavras é melhor, porque isso é um tesouro. A Bíblia é um tesouro. Se as pessoas tivessem noção e a consciência o quão necessário é que nós venhamos examinar essas escrituras, elas não parariam de ler a Bíblia nem um minuto, porque a palavra de Deus, ela é viva, porque a palavra de Deus, ela produz em nós saúde, não somente física, mas também saúde mental, saúde espiritual, e é um ensinamento. Essa palavra é um ensinamento de vida. Através dessa palavra, nós podemos saber e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nós perguntamos, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? É só ler a Bíblia, é só ler as Escrituras, né? Que palavra tremenda que diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quanto de nós antes éramos trevas? Eu era trevas antes. Antes do Senhor me chamar, eu era trevas, vivia em trevas. Quantas vezes pensei em tirar minha própria vida? Quantas vezes eu vivia num mundo tão tenebroso, sem direção, sem rumo, desamparada, sozinha, né? A mente vazia, o coração vazio. Então vinha o meu inimigo, porque nós temos um inimigo que se chama Satanás. E ele começava a trabalhar na minha mente, ele falava para mim, tira tua vida, se mata. Você não presta, você não vale nada, você não é digna, porque é assim que Satanás trabalha na mente do ser humano. Mas o nosso Senhor nos chama de filho. E ele diz que veio para que nós tivéssemos vida e abundância. É? Então aqui diz, porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aí aqui no 7 diz assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem é o tesouro? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus Criador de todas as coisas aqui. Deus que nós temos um tesouro, que é o Senhor Jesus, que é a palavra. Temos esse tesouro que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em vasos de barro. E quem é o vaso de barro? Nós somos o vaso de barro, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro que é o conhecimento da palavra, é o poder de Deus, é a unção que despedaça o jugo do inferno sobre as nossas vidas. Mas não é para que eu e você venhamos nos crescer, não é para que eu e você venhamos achar que somos nós que fazemos, não. Porque para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E diz também aqui no 8, em tudo somos tribulados, mas não angustiados, e somos. Nós somos tribulados todos os dias, nós seremos perseguidos pelo nosso inimigo,
E quanto mais eu e você nos aproximarmos de Deus, quanto mais eu e você nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, mais nós seremos perseguidos pelo diabo. Mais ele vai investir na nossa saúde, na nossa finança, no casamento, no ministério. Mais ele vai investir no filho, no neto, na nossa descendência. Por quê? Porque o trabalho dele, a missão dele é roubar, é matar e destruir. Em tudo nós seremos tribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Não podemos desanimar. Porque enquanto tem 1/3 dos demônios, dos anjos caídos trabalhando contra nós, tem 2/3 de anjo trabalhando ao nosso favor. Isso quer dizer que maior são os que estão com a gente do que aqueles que têm se levantado contra nós, né? Perseguidos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos até nos abater, porque verdadeiramente tem dias que nós não queremos nem levantar da cama, não queremos levantar do quarto. Tem dias que nós não conseguimos nem orar. Tem dia que a nossa oração são as lágrimas que correm do nosso rosto. Tem dias que a nossa oração são lágrimas. Tem dias, e o Senhor sabe, que nós estamos tão angustiados, tão abatidos, que nós só conseguimos chorar. Mas o Senhor entende cada lágrima que sai do seu rosto. Cada lágrima que rola do seu rosto, o Senhor compreende. E do meu também, né? Mas olha só o que tem aqui em Romanos. Sabe por que o Senhor permite que nós sejamos tão perseguidos, abatidos nesse mundo? Porque ele criou um jardim chamado Éden, perfeito. E ele colocou ali Adão e colocou ali Eva. E tudo era para ser perfeito, não era para ter morte, não era para ter pranto, não era para ter dor de parto, não era para a gente trabalhar para comer, porque o Senhor tinha dado tudo. Mas por causa da desobediência de Adão, foram expulsos do paraíso e entrou todo esse mal, né? Então tudo aqui era para ser perfeito, mas agora não é mais, porque agora o mundo jaz do maligno. Então isso aqui não é o nosso mundo, não é a nossa terra, não é a nossa pátria. Por isso nós nunca seremos felizes nessa terra, nunca, porque aqui nós teremos que enfrentar o diabo todos os dias, todos os dias. Mas o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que palavra forte, Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, né? Desse tempo presente que nós vivemos hoje, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tudo que você tem sofrido hoje, tudo que hoje tem te afligido, tudo que hoje tem te angustiado, tudo que hoje tem te feito sofrer, não se compara com a glória que para mim e para você há de ser revelada pelo nosso Deus. Então, fica firme. Eu sei que você tem passado por luta, eu sei. Eu sei que você tem passado por aflição, eu sei, e Deus sabe também. Eu sei que tem vezes que você tem vontade de parar, que você não suporta, não tem mais força. Às vezes vem até a dúvida, né? Muitas vezes nós chegamos até a duvidar se tudo isso é real, mas é real, né? Daqui a pouco o Senhor Jesus vai voltar. E como foi lido aqui em Romanos 8:18, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nós não sabemos o que tem no céu, não sabemos, porque o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou no coração. Mas o Senhor tem promessas para a minha vida e para a tua. Ele tem dito para nós: suporta
Suporta a dor, suporta a perseguição, suporta a enfermidade, a escassez, suporta tudo. Luta pelo teu casamento, luta pelo teu filho, continua só lutando. Só continua lutando, só continua crendo, só continua entregando na minha mão, só continua confiando, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com o que o Senhor tem para você e para mim. Suporta, né? Que coisa linda, Paulo. As maiores cartas que Paulo escreveu, ele escreveu na prisão. Ele sabia que ele ia ser decapitado, a cabeça dele ia ser arrancada do corpo. Mas ele foi levado até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que para ele não foi nem permitido falar. Então, Paulo queria mais era ser decapitado e ir para a glória. Ele queria ir para aquele lugar que ele viu, né? Então, não turba teu coração. Eu não sei como é que você estava hoje, mas fica com essa palavra. Se apega com o Senhor Jesus Cristo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá graça, sabedoria, entendimento, para que nós possamos suportar as aflições dessa terra, né? E é necessário que eu e você venhamos nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a glória dele seja revelada na minha vida e na tua. Fica com essa palavra, e que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel esteja continuamente com as mãos de poder sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.